Na página 31 do livro de vocês, teremos uma primeira questão que diz assim: analise a história em quadrinhos sobre uma cadeia alimentar e, na sequência, responda as questões. Então, a gente vê uma tirinha, né? Onde temos uma planta, um coelho lá observando a planta e um outro animal, parecido ser uma serpente, observando um coelho. E esta serpente está sendo observada também por um grande pássaro. Temos lá uma ave, né? E esta ave vai se alimentar desta serpente. E vemos que sucessivamente vai ocorrendo um ser se alimentando do outro. Aí na letra A diz: agora identifique quem é o produtor. Como vimos na explicação, na aula anterior, que o produtor é aquele que vai produzir seu próprio alimento. Nesse caso aí, como representante do produtor, temos a planta. E o consumidor primário é aquele que vai se alimentar dos produtores, que é o coelho. O consumidor secundário é aquele que vai se alimentar do consumidor primário, que é nessa questão a serpente. O consumidor terciário vai ser aquele que se alimenta do secundário. E temos aí a águia, aquela ave que representada na questão. Na letra B, diz o seguinte: qual o elo da cadeia alimentar que não foi representado? Qual função realiza no ambiente? Então, temos aí na questão um que não foi representado, que são os decompositores. Os decompositores, quem são os representantes? Os fungos e as bactérias. E qual função ele vai realizar no meio ambiente? Esses seres, eles os nutrem, se nutrem dos seres vivos, devolvem estes seres, eles vão se alimentarem de resto de seres vivos e devolvem sais minerais e outros ambientes. Uma questãozinha bem interessante temos na segunda questão, da página 31. Diz assim: em um ecossistema, as cadeias alimentares se entrelaçam formando uma teia alimentar. Como a gente viu na aula anterior, o conjunto de cadeia vai ser chamado de teia alimentar. Isso se dá por conta da nutrição desses animais, né? Desses seres, que não vai ser só um tipo de nutrição. Muitas vezes, eles vão ter vários tipos de nutrição. Então, conforme representado na ilustração a seguir. E logo embaixo diz: em uma teia, podemos considerar várias cadeias alimentares. No exemplo apresentado, podemos citar planta, no caso aí, o gavião que se alimenta da serpente, que é a serpente que se alimenta do coelho e o coelho da planta. Na outra linha, diz gavião que se alimenta de serpente, serpente que se alimenta de sapo, sapo que se alimenta de lagarta e lagarta que se alimenta de planta. Agora, analise a teia representada e escreva mais 2 exemplos de cadeias que podemos encontrar. E aí, como 2 exemplos de cadeia, podemos dizer que a planta ela se alimenta de rato? Sim. O rato se alimenta de serpente. Na segunda questão, podemos ter alguns exemplos de cadeia alimentar, onde temos planta para rato, o rato para a serpente e a serpente para o gavião. Também teremos, baseado nas setas que estão acima. Também teremos planta para o pássaro para a serpente, serpente para o gavião, planta para a lagarta, lagarta para o pássaro, pássaro para a serpente e serpente para o gavião. Nós temos aí 3 exemplos, mas vocês podem formarem outros exemplos. Mas não deixem de respeitar a cadeia, onde nós teremos o produtor, consumidor primário, o consumidor secundário
e assim sucessivamente.